nós vamos para um assunto muito importante. A nossa convidada já está aqui, a doutora Juliana Meneghetti, que é psiquiatra da infância e adolescência. E o nosso tema de hoje é dislexia. E muitas pessoas não entendem o que é dislexia, doutora. E aí, às vezes, pai e mãe falam, mas esse menino não aprende. Já ensinei você a escrever certo, você escreve errado. E tem outras coisas. Primeiro, a gente precisa entender o que é essa dislexia para a gente entender onde a gente está errando com as nossas crianças. Exato. Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço de estar aqui novamente, sempre com esses temas, né, que eu acho que são esclarecedores aí para a maioria. A dislexia, Rita, ela é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é algo que a gente já nasce com uma certa dificuldade específica da aprendizagem, tá? Então, principalmente na parte da leitura. A gente tem a dificuldade de decodificar as palavras, decodificar mesmo. Então, assim, observar e compreender, associar o som que a gente escuta, do fonema, da letra, e entender o que aquele símbolo significa, né? A gente fala que isso é uma alteração no processo fonológico. E não é algo que a gente adquire com a idade e nem com o tempo. Então a gente já nasce com essa dificuldade, só que ela vai aparecer quando a gente começa a aprender a ler e a escrever. Por isso que às vezes a gente demora para ter esse diagnóstico aí só depois da alfabetização. Esses códigos das letras, eles não são interpretados. Porque as letras a gente vai juntando sílaba, depois vai formando palavras, formando frases. E a pessoa que tem a dislexia, a criança principalmente, né, que já a identificação, você falou, a partir desse processo de alfabetização, ela vai ter dificuldade para aprender porque ela não compreende esses códigos. Exato, ela tem a dificuldade, ela enxerga a letrinha, ela consegue visualizar, mas o processo para o nosso cérebro, para a gente aprender a falar, para a gente aprender a ler e escrever, nós temos toda uma circuitaria neuronal em que a gente tem que associar e ligar ali algumas funções. Então é exatamente essa deficiência na parte de você associar o que é falado com o que é lido, né? Então na parte, é como se você tivesse, essa é a palavra mesmo, uma dificuldade na decodificação da palavra. Isso pode ser da letra, da sílaba. A gente pode, às vezes, por exemplo, você não identificar, escrever cabeça e tá escrito caeça e a criança não perceber que tá faltando um B ali, né? Então, às vezes são erros sutis e às vezes são erros ali, são dificuldades nessa leitura, né, mais graves. E isso varia de criança para criança. A troca de letras também faz parte da dislexia? Sim, é muito comum. Troca de letra, dificuldade de pontuação, de ortografia, comer sílabas, comer letras, colocar letras a mais, né? Não, por exemplo, escrever uma palavra que você fala, gênio. A criança com dislexia, ela vai falar essa palavra da maneira correta, mas ela pode ler gênio com J e não identificar que ela está escrita errada, né? É exatamente a função do fonema é que ela tem dificuldade de atribuir àquela letra, àquela sílaba. Então isso faz com que a gente leia errado e escreva errado. E aí vai ficando cada vez mais difícil, porque a gente vai tendo uma perda. Se você começa a ter essa dificuldade logo no início da alfabetização, você vai trazendo ali uma perda progressiva. Então, quando você chega no terceiro ano, você já deixou uma lacuna gigante do que era para ter sido visto no primeiro. Que é diferente. E com essas aprovações, Exato. Então a criança ela vai do primeiro para o segundo ano, como você falou, vai para o terceiro levando toda essa dificuldade. E aí ela não, antes repetia. Exato. Né? A criança repetia de ano para aprender aquilo que ela estava com dificuldade. Hoje não, é progressivo. Chega na fase de adolescência, até na fase adulta, com estas mesmas dificuldades. Sim, e uma coisa que é muito interessante do paciente disléxico e que é totalmente diferente, às vezes, de outros transtornos, né, do neurodesenvolvimento. Então, a criança com dislexia, ela tem dificuldade de ler, mas quando você lê para ela consegue entender, ela consegue responder. Então, se você fizer uma prova oral, ela vai bem. Agora, se ela tiver que ler o enunciado e responder, muitas vezes ela não vai conseguir, né? Porque não é uma dificuldade
cognitiva, ela não tem dificuldade de entender, de interpretar apenas puramente. Ela tem dificuldade de interpretar ali a leitura. A leitura. Exato. Como você falou, símbolos, né? Exato. Aquela junção de letras formando uma palavra é um símbolo. Exato. Ela não decodifica esse símbolo, essa palavra. Exato. E aí, essa não decodificação, ela pode ser muito grave, né? Ou ela aparecer de maneiras mais sutis. Então aí você vai vendo essa dificuldade maior até numa interpretação de texto. Então ela até identifica as palavras, consegue escrever errado, mas escreve, mas tem uma dificuldade maior na hora de interpretar um texto longo. Ela sempre vai ter mais dificuldade de se esforçar na leitura, na escrita. Então ela vai ser aquela criança que evita mais esse tipo de atividade, né? Até não conseguir a alfabetização, que diria para você assim que seria um nível mais grave, né? Nível mais grave, isso quer dizer que tem níveis na dislexia ou tipos de dislexia variáveis? Não. Na verdade, não são níveis. A gente acaba categorizando de acordo com a dificuldade, mas é diferente, por exemplo, do autismo, que você tem nível 1, nível 2, nível 3. Você tem a dislexia, tá? De uma maneira global. Mas a gente percebe que tem crianças que tem uma dificuldade maior, ou seja, precisa de uma intervenção muito mais firme, muito mais com multiprofissionais. Outras crianças, por exemplo, com o psicopedagogo, pode já ter uma boa resposta, tá? Em que momento nós podemos identificar esse problema, pensando nos pais? Sim. Professores já têm essa facilidade, e como nós podemos ajudar essa criança? Então, isso é o mais complexo. Primeiro, para ter a certeza de que é uma dislexia, a criança ela tem que ter tido um reforço, porque senão pode ser só uma dificuldade escolar, né? É comum, às vezes a criança está mais estressada, às vezes a família está passando por um momento de maior dificuldade, tem um professor que não é tão didático e a criança ela tem mais dificuldade. Então a primeira coisa é dar um tempo de reforço para essa criança e ter certeza que mesmo com esse apoio da escola ou de um professor particular, ela não atingiu o nível que deveria na alfabetização. Isso vai acontecer geralmente só depois dos 7 anos de idade. Então, antes dessa idade, a gente não fecha o diagnóstico de dislexia. Só depois mesmo Só depois dos 7 anos da alfabetização. Outra coisa que é muito importante, a gente precisa de uma equipe multiprofissional. Então, eu preciso de uma avaliação de um fonoaudiólogo, de um psicopedagogo, muitas vezes de um neuropsicólogo e aí do psiquiatra ou do neurologista da infantil, né? Para aí sim a gente poder ver todas essas alterações, porque a gente tem um monte de testes. Para depois poder ajudar essa criança. Para depois poder intervir. E eu preciso fazer essa pergunta, a dislexia ela está associada a um TDAH ou outra doença? Sim, ela tem uma incidência maior, uma associação maior, né, com transtornos como o TDAH, a ansiedade, a descalculia, a própria depressão, que acaba sendo até uma consequência disso depois, e alguns transtornos de linguagem. Então, há uma associação maior. Outra coisa que é muito importante para as famílias, o componente hereditário é muito grande da dislexia. Então, é comum, o pai tinha dificuldade, o avô, o irmão tem dificuldade, né? Mesmo que não tenha esse nome, dislexia. Mas é muito comum mais gente da família ter essa dificuldade ou até já ter o diagnóstico também. Então, se já identificou, foi identificado pessoas da família com essa dificuldade, aí o pessoal vai achar assim, não, mas é comum. Meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim, meu filho vai ser assim e tudo bem. Não é conformismo, mas é buscar ajuda. Exato. Não é porque você teve uma dificuldade que você vai falar, não, deixe que o meu filho tenha também. Inclusive, tendo tido a dificuldade, você sabe o quão difícil foi para passar de ano, o quão difícil é no trabalho, o quão difícil é, às vezes até por vergonha, né? Então é por isso que aí a gente tem que correr mais atrás ainda da educação, enfim, dessas questões com os filhos. Mas a escola é o grande triador, né? A escola, os professores, eles são os nossos maiores aliados aí no diagnóstico, porque eles podem dar esse suporte e falar, opa, tem alguma coisa aqui que não está funcionando. Se não está funcionando com reforço, será que essa criança não tem um transtorno específico de aprendizagem? Né? Então, pai e mãe fiquem atentos a esse retorno dos professores. Da escola para a família. E aí a família fazer esse movimento que você disse, se preocupar. Olha,
Não existe um tratamento medicamentoso, é diferente do TDAH, por exemplo, mas existe intervenção terapêutica. Então, a terapia é com a fono e com a psicopedagoga, e em alguns momentos até com o psicólogo, dependendo do dano, vamos dizer, né, com relação à autoestima que a dislexia já pode ter causado, né, dependendo da idade da criança. Mas não tem um remédio, não tem, porque é uma condição do nosso cérebro, então, né? Sem rótulos, mas com muito amor e ajuda, a gente consegue fazer com que esta criança, esse adolescente, venha a ter uma vida normal e saudável, né? Com a compreensão de mundo. Existem muitos famosos que são disléxicos, né? Então, muitos atores, comumente, aí a gente vê na mídia. E estão super bem, assim, conseguiram evoluir, passar todas essas etapas. Doutora, eu quero agradecer a sua participação. Obrigada. Vamos levantar novos temas, Vamos. porque isso ajuda muito pais e educadores que estão conosco às tardes do Mulher.com. Obrigada por sua presença. Eu que agradeço. E eu lhe ofereço uma fatia de bolo. Vou querer. Ai, que delícia! Conversamos com a doutora Juliana Meneghetti, psiquiatra da infância e adolescência, e nós falamos sobre dislexia. Viu que assunto importante? Então tenha mais amor e paciência com a sua criança, investigue, busque ajuda, porque o futuro dela depende de você nesse momento.